Olá, eu sou Flávio Gonzalez, do Instituto Jô Clemente, e estou aqui para falar de um tema muito importante, que é a questão da ergonomia cognitiva, atrelada ao home office, tão comum, né, nesse momento da nossa vida, e a inclusão de pessoas com deficiência. Então é um prazer estar aqui participando mais uma vez desse evento, juntamente com o Centro Brasileiro de Saúde e Segurança Industrial, né, a quem agradeço na pessoa do meu amigo Paulo. E vamos lá, então, desenvolver esse tema. Então, como eu falei, né, nós vamos tratar aí do tema, né, ergonomia cognitiva e a realidade do home office para pessoas com deficiência. Primeiro, rapidamente, falar do Instituto Jô Clemente, né, que é a antiga APAE de São Paulo, uma organização que já há 59 anos vem trabalhando para a inclusão da pessoa com deficiência em seus mais diversos eixos de atuação, em diversos momentos da sua vida. Né? Temos aí, conforme vocês estão vendo, 489 funcionários, né? 4 unidades descentralizadas, 274 voluntários, né? E núcleos espalhados pelo município de São Paulo, que até o ano de 2019, ano passado, era o nosso território de atuação. A partir de 2020, nós iniciamos um projeto de expansão pelo Brasil, claro, um pouco prejudicado por esse momento da pandemia, mas estamos aí avançando aos poucos. Nossos principais eixos estratégicos é trabalhar na prevenção, né? Somos aí muito reconhecidos no Brasil, porque trouxemos o teste do pezinho, né? Que hoje é obrigatório, né? Temos um trabalho que é a Divina Dieta, que é uma dieta especial para pessoas que têm um quadro de fenilcetonúria, como forma de prevenção à deficiência intelectual. E aí, na assistência direta, temos um ambulatório de triagem neonatal, né, o ambulatório de diagnóstico, estimulação e habilitação, reabilitação, o educacional, né, trabalhamos na perspectiva da educação inclusiva, não acreditamos na educação escola especial em ambiente segregado, nós hoje trabalhamos fortemente na inclusão da pessoa dentro da escola regular e com o nosso apoio. Né? Trabalhamos aí na inclusão profissional, que é a minha área, né? Onde nós utilizamos uma metodologia muito conhecida no mundo, que é o emprego apoiado, e o apoio ao envelhecimento ou longevidade. Essa é assistência direta, atendimento direto a pessoas e famílias. Temos uma área de defesa e garantia de direitos, onde nós temos um núcleo de políticas públicas, autodefensoria, programa jurídico-social e geração e disseminação de conhecimento. Temos aí um centro de ensino e pesquisa, em parceria com diversas universidades, desenvolvemos conteúdo acerca da deficiência, sobretudo da deficiência intelectual. Falar rapidamente, então, né, embora já seja um tema tratado já há muito tempo em eventos, congressos, já temos algumas poucas publicações no Brasil, mas vamos tratar aí desse tema que é de grande relevância, que é a questão da ergonomia cognitiva. Vamos nos lembrar, né, que a questão dos transtornos mentais, né, estresse, síndrome do pânico, depressão, estão hoje entre as principais causas de absenteísmo e de afastamento no trabalho. Então, nós estamos muito acostumados a falar da ergonomia física, digamos assim, né? Mas a ergonomia cognitiva, ela vem ganhando uma importância gradativa a cada ano e, com certeza, essa importância só vai crescer. Tá? Então, rapidamente, só para contextualizar, né, temos aí a ergonomia, né, digamos, como uma ciência do trabalho, né, pegando aí a terminologia, né, ergon, trabalho, e nomos, regras, né, que se aplica a diversos aspectos da atividade humana, né, englobando aí, como a gente estava falando, a ergonomia física, cognitiva e organizacional. Né, nesse congresso, nós vamos tratar especificamente da ergonomia cognitiva, que, como está escrito aí, trata dos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e respostas motoras
com relação a interações entre pessoas e outros componentes de uns sistemas, né? E os temas centrais compreendem a carga mental, os processos de decisão, desempenho especializado, interação homem-máquina, confiabilidade humana, estresse, formação e sua relação com a concepção pessoa-sistema, né? O foco principal que nós vamos dar aqui é para um tema que talvez seja o mais relevante em termos de síntese do que é ergonomia cognitiva, que é a questão da carga mental, né? Uma premissa fundamental, né? Porque quando você fala de ergonomia cognitiva, nós temos lá culturalmente uma tendência a fazer uma divisão entre trabalho mais físico e trabalho mais intelectual, digamos assim. No entanto, a premissa sobre a qual nós trabalhamos é de que as condições de trabalho, seja esse trabalho qual for, atuam direta ou indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos resultados do próprio trabalho. Assim, todo o trabalho, mesmo o mais simples, o mais gestual, o mais repetitivo, é mental, né? Ou seja, qualquer tipo de atividade humana compreende também um esforço mental. Mesmo um trabalho repetitivo requer, por exemplo, uma atenção redobrada, uma vez que você acaba automatizando esse processo em termos de motricidade, digamos assim, mas a própria repetição permite com que você desligue em algum momento a atenção, e isso pode ser problemático se nós pensarmos em termos de saúde e segurança ocupacional. Então, só para dar um exemplo, né, sem dizer da complexidade mesmo das atividades de muitos profissionais que exigem um esforço intelectual, cognitivo de grande relevância, né? Aqui, nós não vamos entrar tanto no mérito desse sistema, né, desse método de avaliação da carga mental de trabalho, né, que é conhecido como NASA. Mas o que nos interessa aqui, por que nós trouxemos isso aqui nessa apresentação? Para que nós observemos essas 6 dimensões de medida da carga mental do trabalho, porque a carga mental ela reúne vários aspectos. Então, o próprio aspecto mental, né, como está aí, primeira dimensão, né, quantidade de atividade mental perceptiva, né, englobando funções como pensar, decidir, calcular, lembrar, olhar, procurar, que são aspectos relacionados à atenção. Física, né, a quantidade de atividade, né, e eu acrescentaria aí, né, a questão da velocidade, que está logo abaixo, né, a questão temporal, o nível de pressão temporal sentida. Quantos de nós não sofremos aí? Às vezes temos até grande desenvoltura para desenvolver uma tarefa, mas os prazos curtos acabam gerando tensões, né, gerando estresse e, eventualmente, isso é aceitável, mas constantemente isso pode gerar uma doença ocupacional de natureza psíquica, digamos assim, né? Questão de satisfação, né, e rendimento, né? Então, até que ponto o indivíduo se sente satisfeito com o nível de rendimento e desempenho do seu trabalho. O esforço, o grau de esforço mental e físico que o sujeito tem que realizar e o nível de frustração. Até que ponto o sujeito se sente inseguro, estressado, irritado e descontente durante a realização da atividade. Então, por exemplo, nós estamos vendo hoje, nesse momento de pandemia, muitas pessoas foram obrigatoriamente para o home office, mas se sentiram pressionadas no sentido de ter que mostrar resultados, de ter que mostrar trabalhos, uma autocobrança, já que o home office culturalmente não estava ainda tão disseminado quanto poderia na realidade brasileira. Isso gera inseguranças, né? Poxa, será que se eu não ficar aparecendo toda hora? Será que se eu não ficar mandando uma mensagem no grupo de WhatsApp da empresa, vão achar que eu não estou trabalhando? Então, essas inseguranças, esse tipo de estresse, por exemplo, é um pequeno exemplo dessa questão, por exemplo, do nível de frustração, né? Uma síntese, né, das definições de carga mental, a gente pode reunir aí nesses 3 eixos, né, nesses 3 conceitos aí. Carga psíquica, aquelas que se relacionam aos aspectos afetivos presentes no trabalho, né? A carga cognitiva, né, as exigências cognitivas mesmo da tarefa, né, uso de memória, percepção, atenção, raciocínio, tomada de decisões, e a carga mental, que na verdade reúne justamente aspectos, na verdade, afetivos e intelectivos, digamos assim, de um processo de trabalho, sempre em interação, né? Você veja que, por exemplo, se você estiver num ambiente de trabalho onde você se sente
mal por algum fator ambiental, clima organizacional, etc. e tal, ainda que você tenha uma capacidade intelectual para realizar aquela tarefa, esse mal-estar psíquico ele vai afetar o seu desempenho e talvez a sua saúde. O contrário também é verdadeiro. Eu posso estar num lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto inclusive bem remunerado, né? Mas se eu estou recebendo demandas superiores às minhas capacidades de realização, eu vou me sobrecarregar, eu vou ter uma carga mental excessiva para conseguir dar conta desse trabalho. Então, na verdade, a busca é sempre pelo match, né? A melhor pessoa no melhor lugar, mas interferindo também nos fatores ambientais. Vamos falar um pouco disso. Mas os desafios do home office, que todos nós, de uma certa forma, hoje estamos vivenciando, muitas vezes achávamos, né, que seria simplesmente bom trabalhar em casa, mas nós temos visto que isso também tem problemas, né? Então, temos aí alguns aspectos, né? Retiramos aí de um material do Sebrae, que já estava meio organizado, a questão da perda de privacidade pessoal, né? Ou seja, aquela dificuldade que você pode ter em casa para se concentrar na tarefa, né? Porque você está lá, tem outros membros da família fazendo outras coisas que às vezes te demandam atenção, né? Eu vejo, por exemplo, muitas mães, né, têm enfrentado esse desafio, porque a criança está em casa, muitas vezes ela demanda a mãe a todo momento e essa mãe também está sendo cobrada na empresa, né? Então, essa dificuldade de você poder ter um espaço reservado para trabalhar, muitas vezes no home office ela fica um pouco prejudicada. A possibilidade de excesso de carga de trabalho, né? Ou seja, como você vive no lugar onde você trabalha, né? Você já acorda no local de trabalho, existe uma tendência, principalmente de acordo com a pressão que a gente está sofrendo, carga mental, inclusive, de que você, olha, vou fazer mais um pouco, vou entregar hoje, de repente acorda de noite preocupado, já vai para o computador. É uma coisa que tem acontecido muito, né? Indefinição de horários é uma consequência disso, né? A pessoa fica muito tempo trabalhando e começa a desorganizar de uma certa forma o espaço que era reservado também para outras coisas, né? Lazer, estar com família, descansar, né? Então, é uma preocupação quando a gente fala do home office. E tendência ao isolamento, principalmente para quem mora sozinho. E quando nós falamos do tema que nós vamos trazer aqui, estamos trazendo, né, que é a questão da inclusão da pessoa com deficiência intelectual, isso é muito, deficiência intelectual ou outra, né, isso é muito relevante, porque as pessoas com deficiência em geral já historicamente sofrem um processo de isolamento social decorrente do preconceito, do capacitismo que existe na nossa sociedade. Para quem não está acostumado com essa terminologia capacitismo, capacitismo para a pessoa com deficiência seria equivalente ao racismo, né? Ou seja, qualquer movimento de desvalorização da pessoa com deficiência, ainda que revestido de palavras bonitas, é o que nós chamamos de capacitismo. E em razão do capacitismo, da discriminação, né, e das práticas, às vezes, um pouco anacrônicas do Brasil, por exemplo, em relação ao atendimento à pessoa com deficiência, essa pessoa tende muitas vezes a viver em isolamento social. E o trabalho acaba sendo a única oportunidade de interação que a pessoa pode ter, né? E uma vez que nós estamos em home office, a pessoa começa a trabalhar sozinha. Então, é um desafio que nós temos que observar. Já falando, então, da questão da deficiência, é importante nós trazermos hoje o nosso referencial, que nós chamamos de modelo social da deficiência, em contraposição ao modelo médico. Com todo o respeito, né, e importância que tem nossos queridos médicos, né, hoje mais importantes do que nunca, para a população do mundo, né? Essa situação que nós estamos vivendo. Mas o problema em relação ao modelo médico é que o modelo médico ele se aplica muito bem ao raciocínio clínico contextualizado dentro do universo médico. Quando você carrega isso para a área social, para a área organizacional, passa a ser problemático, né? Porque o médico ele olha a pessoa, né, e tende a ver que problema a pessoa tem, se ela está doente, o que está errado nela, né, que precisa ser corrigido. Quando nós tratamos de deficiência, hoje a visão que nós temos é um pouco diferente, né? Entendem capacidade como resultado da interação entre a pessoa com deficiência
e o ambiente social, cultural ou físico. A deficiência é vista em interação com diversas barreiras, sejam arquitetônicas, programáticas, metodológicas, instrumentais, comunicacionais e atitudinais, né? Então, uma sociedade que impõe muitas barreiras torna a pessoa mais incapaz do que de fato é, o que não tem muitas vezes nada a ver com a deficiência em si, né? Eu dou sempre um exemplo, né? O cego que precisa de ajuda para atravessar a rua, na verdade, é porque a sinalização não dá conta das necessidades que ele tem, que seria uma sinalização visual, no caso auditiva, né, uma sinalização auditiva que permitisse que ele atravessasse a rua sem apoios. Como, quando nós fazemos a sinalização, nós simplesmente ignoramos no Brasil que existem pessoas que não vão enxergar aquelas luzes, nós criamos uma limitação artificial, uma deficiência secundária que não tem a ver com a deficiência. Então, seria errado nós tentarmos achar que para resolver esse problema nós temos que fazer a pessoa enxergar, até porque nós não vamos conseguir fazer isso. O que é mais lógico? É interferir no meio, que está muito ligado à própria ideia de ergonomia. Tá? E aí usamos como referência, junto com a Classificação Internacional de Doenças, que é uma referência sempre importante, mas a Classificação Internacional de Funcionalidade, cada vez mais adotada justamente por trazer essa visão, né? Funcionalidade e incapacidade de uma pessoa são concebidas como uma interação dinâmica entre os estados de saúde e os fatores contextuais. A incapacidade não é um atributo da pessoa, mas sim um conjunto complexo de condições que resulta da interação pessoa-meio, né? O exemplo que eu acabei de falar, né? E quando nós falamos de inclusão profissional, seguindo esta lógica, né, nós temos que pensar sempre que, numa perspectiva ergonômica até do processo de inclusão, nós temos não só o que é usualmente considerado as exigências da função e fatores ambientais versus o perfil da pessoa, né, esse match que normalmente é feito em termos de recrutamento e seleção. Nós temos que ver que necessidades de apoio essa pessoa tem. Ela precisa de alguma tecnologia assistiva, ela precisa de uma adaptação, ela precisa de uma comunicação alternativa. Que ferramentas, que dispositivos de apoio, que processos ela pode precisar para que ela possa dar o seu melhor, né, e exercer a função de uma maneira eficiente, competente, né? O que muitas vezes acontece no Brasil é que você suprime esse terceiro aspecto aí, que é a necessidade de apoio, e você joga nas costas do indivíduo toda a responsabilidade, como se o meio não tivesse que, de alguma forma, se ajustar, o que é um erro e que compromete o programa de inclusão de boa parte das organizações aqui no Brasil. A falta de metodologia, a falta de um processo de inclusão. Não basta, para fazer inclusão, colocar a pessoa lá. Okay? E aí nós temos aí alguns aspectos relevantes a ser considerados, né? Primeiro, esse é um ponto muito importante, né? O home office apenas é admissível se for uma prática comum da empresa, não pode se restringir a pessoas com deficiência, pois isso caracterizaria um processo de segregação. Então, assim, o home office pode ser usado para a inclusão de pessoas com deficiência, ele faz até um sentido? Pode fazer, claro, desde que o home office seja uma prática da empresa como um todo, ou seja, tem inúmeros colaboradores sem deficiência em home office e alguns com deficiência, né? O que não pode ocorrer de modo algum é nós usarmos o home office apenas para pessoas com deficiência, porque isso vai caracterizar uma atitude da empresa de segregar a pessoa, de não querer incluí-la dentro do contexto de trabalho, né? Então, esse é um ponto importante. Mas como o home office, nesse momento, ele está generalizado e a tendência é que muitas empresas permaneçam nesse modelo, ele vale também para pessoas com deficiência, claro. E aí alguns, muito mais do que respostas, alguns questionamentos dentro disso que a gente falou, né? Os apoios necessários para a pessoa estão disponibilizados? As condições ambientais, entre as quais o clima, estão sendo considerados? Porque, veja, a vida inteira nós medimos a questão do clima organizacional, né? E como é que está esse ambiente doméstico, né? Para algumas pessoas pode ser maravilhoso trabalhar em casa, para outras pode ser muito difícil.
dependendo do nível de tensões, de problemas familiares, inclusive, que a pessoa possa ter, né? Ou às vezes até de um ambiente físico muito desorganizado. Então, na evolução agora que vai ser necessário dessa questão do trabalho remoto, teletrabalho, home office, nós vamos ter que começar a pensar saúde e segurança do trabalho dentro desse contexto que não está totalmente sob controle da empresa, né? E a relação entre demanda, funcionalidade e desempenho estão adequadamente mensuradas? Veja bem, nós temos uma demanda em termos de produtividade, em termos de temporalidade, só que nós temos ali uma pessoa que tem algum comprometimento funcional, seja auditivo, seja intelectual, seja visual, né, ou seja motor, né? Nós avaliamos se essa demanda versus a funcionalidade da pessoa é compatível, né, para o desempenho que nós estamos cobrando. Isso é muito importante. Porque se você, vamos supor que a pessoa tem uma baixa visão, né? Então ela faz um esforço adicional muito maior para conseguir ler o que está escrito na tela, porque nós não disponibilizamos uma tela ampliada, algo do gênero. A pessoa pode até conseguir? Pode, mas o esforço que ela vai ter que fazer em relação a isso, a carga de atenção, de tensão, sendo pressionada por prazos, vai fazer uma sobrecarga mental que não estaria ocorrendo se ele fosse uma pessoa sem deficiência. Então a gente precisa avaliar esses aspectos no sentido de criar os apoios, não no sentido de não ter a pessoa naquela função, de modo algum. Nós temos que, dentro da premissa da própria ergonomia, adequar esse posto de trabalho, que agora é dentro da residência dessa pessoa, à questão da sua funcionalidade, do seu desempenho, né? Por quê? Se você sobrecarrega a pessoa, como no esforço físico, mental, idem. A pessoa suporta por algum tempo, daqui a pouco você tem um afastamento, daqui a pouco você começa a ter problemas, né? E para fechar um pouco esse circuito, né, uma coisa que se fala muito quando se pensa na inclusão de pessoas com deficiência é a questão da superação, né? Mas como a gente está colocando aqui, essa ideia de superação, embora seja uma palavra aparentemente muito bonita, ela carrega alguns problemas, principalmente do ponto de vista técnico, para a inclusão de pessoas com deficiência. Então nós temos que abandonar um pouco não só a utilização dessa terminologia para sempre se referir à pessoa com deficiência, mas até na avaliação da questão de postos de trabalho, de desempenho, enfim, né, de perfil vocacional dessa pessoa, né? E nós vamos falar bem rápido disso, né? A ideia de superação é problemática, pois implica no conceito de que a pessoa deve se superar, se ajustar. Mas tanto a ergonomia como o próprio conceito de inclusão não podem prescindir da análise de fatores extrínsecos que aumentam ou diminuem as barreiras. Não se pode culpabilizar o indivíduo por um desempenho satisfatório quando não fomos capazes de prover os apoios que, pela sua condição, ele necessite. Por trás de uma palavra bonita, podem estar escamoteadas falhas no processo de inclusão que nada têm de relação com o empenho individual. Superar-se, neste caso, pode significar uma sobrecarga de esforço mental para compensar a falta de recursos de acessibilidade ou mesmo compatibilidade entre perfil e função, o que inclui também a subutilização da capacidade profissional daquele indivíduo. É papel da saúde e segurança do trabalho avaliar adequadamente esses aspectos como forma de prevenção, o que se coloca como um desafio quando se trata de teletrabalho. Então, um pouco para amarrar todas essas ideias, né? Então nós vemos aí esse conceito de carga mental, que ele está ligado a fatores externos e fatores subjetivos da pessoa, a necessidade de apoio que muitas pessoas com deficiência têm, eu diria que grande parte delas, que são apoios facilmente disponibilizáveis e de baixo custo, mas que precisam ser avaliados, né? E também a questão do modelo social da deficiência. A gente tem a percepção de que o problema não é a pessoa se superar, porque senão você transfere, você responsabiliza o indivíduo por coisas que muitas vezes, como nós colocamos aí, são fatores extrínsecos, né? Se nós não temos o software que ela precisa, se nós não temos uma ferramenta que facilite o seu desempenho,
se nós não avaliamos aquele ambiente de trabalho para verificar se ele reúne as condições de salubridade necessárias para a pessoa se desenvolver e apresentar seu trabalho, ela pode até conseguir, com muito esforço, se superar. Mas o custo emocional, o custo de carga mental que isso vai trazer ao longo do tempo, pode ser muito problemático, comprometer programas inteiros de inclusão, né? Como a gente ouve falar muito, a pessoa troca de emprego por R$ 100. Não é isso. Isso é um mito que se criou, né, quando as pessoas dizem que existe muita oferta de emprego para pessoas com deficiência. Isso não é verdade. A pessoa não sai do trabalho por causa de R$ 100. Muitas vezes ela está contratada, mas não está incluída, né? Ela está subaproveitada, ela está um pouco relegada ali a um papel muito secundário de relevância dentro do departamento dela, né? Ou então ela está sendo submetida a atividades sem nenhum tipo de ajuste, sem nenhuma avaliação ergonômica, tanto do ponto de vista físico como mental, o que pode comprometer o seu desempenho. E nós vimos ali a integração senso-perceptomotora, né? Eu dou sempre esse exemplo, né? Você está dirigindo um carro, você acende uma luz vermelha na sua frente, então vem ali um estímulo sensorial. A percepção que você vai fazer, puxa, isso significa pare, né? E a motricidade que você vai ter, você vai agir no sentido de frear o seu carro. Isso é integração senso-perceptomotora. A partir do momento que eu tenho uma funcionalidade sensorial, seja auditiva ou visual, prejudicada, ou cognitiva, no caso da pessoa com deficiência intelectual, ou motora, no caso de muitas pessoas com deficiência física, eu preciso realmente verificar que tipos de apoio eu preciso dar para essa pessoa para que ela consiga dar o melhor do seu desempenho sem uma sobrecarga mental, seja no sentido da atenção, da pressão interna, né? Isso comparado aí com seus parâmetros de desempenho dentro daquilo que vai ser cobrado dela em termos de prazos, em termos de resultado final. Então, esse olhar é importante, né? Nós hoje estamos muito avançados aí no que se refere à saúde e segurança do trabalho, já crescemos muito, muito embora estejamos acompanhando aí, infelizmente, alguns ataques aí às normas regulamentadoras, né? A gente espera que a consciência prevaleça, o bom senso, porque o afastamento no trabalho, o absenteísmo, enfim, todo esse tipo de situação decorrente de uma ergonomia mal avaliada, mal pensada, de condições de trabalho, na verdade, insalubres, ele só prejudica o bom desempenho, né, e a sustentabilidade das empresas e mesmo os cofres públicos, né, porque nada se compara a pessoa estar trabalhando. É isso que faz a economia girar. A exclusão, ela sempre custa caro, sai muito mais caro do que a prevenção, né? Sempre o velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar, é muito verdadeiro quando se fala do ambiente de trabalho. Então é isso. Espero que nessa rápida apresentação que nós fizemos desse tema, a gente possa ter acrescentado aí um pouco para você sobre essa visão da ergonomia cognitiva, o home office e a inclusão de pessoas com deficiência. Muito obrigado.